Boa tarde a todos. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar, onde nos reunirmos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou de dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria, por que essa esperança e por que essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus: onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. Temos certeza que mais de 2 se juntam a nós em nome de Jesus. E nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, eles não vêm aqui para aprender conosco, mas sim para atender às nossas necessidades, estejam nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendermos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencermos as dificuldades que a vida ainda nos apresenta. Porque dentro das possibilidades que esses nossos irmãos já possuem, e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a ascensão deles, temos certeza de uma coisa: são eles que em nome de Jesus poderão depositar um bálsamo nas feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E até porque, a bem da verdade, deveria ser sempre pela presença deles que aqui nos reuníssemos, no corpo ou fora do corpo. Então que nós possamos aproveitar esses momentos que se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunirmos em nome de Jesus. Combati o bom combate. Essa frase, ela é tirada de uma carta de Paulo a Timóteo. E normalmente, quando nós analisamos apenas a frase para um comentário, nós temos que verificar o seguinte: quem a pronunciou, que bagagem que ele possui, que é muito comum a pessoa, quando ele tem um amadurecimento, a vivência muito mais avançada, ele, com uma síntese, ele encerra tudo que ele já vivenciou. E para quem não conhece a história dele, fica difícil entender o que ele quis dizer com aquilo. Então nós vamos tentar recapitular a frase de Paulo dentro das informações que nós possuímos para saber o que se passava dentro desse apóstolo do Senhor. Essa passagem aqui está, como já foi dito aqui, no capítulo 4, versículo 7. Vamos lembrar que capítulo e versículo só existiu depois que a igreja organizou. Na carta não havia nada disso, nem no evangelho. É direto. Que às vezes tem pessoas que acham, não, foi escrito com capítulo e versículo. Não houve. Quando a igreja quis organizar um estudo, dividiu por capítulos, dentro das ideias que eram passadas, e dividiam por versículos, para a gente poder entender mensagens que às vezes está na sequência, mas nós temos que compreender com melhor acuidade, né? Então não existia. Então a carta é direta, só que a carta aqui está no finalzinho dela, só são 4 capítulos. E nós resumimos alguns versículos aqui para nós entendermos a situação de Paulo, como ele se sentia interiormente. Ele começa dizendo o seguinte: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, prega a palavra, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quanto a mim, o tempo da minha partida está próximo. E aí no 7º ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nesse aspecto aqui nós vemos o seguinte: ele está falando que o final dele está próximo, está terminando o seu período na face da terra. E ele continua na mensagem para Timóteo dizendo o seguinte: procura vir desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.
procura vir ter comigo breve. Repara bem, quando nós lemos uma carta de alguém, imagine, quando você manda uma carta para a pessoa, quem recebe a carta não sabe o que está acontecendo, vai se basear nos fatos que ele relata. Ele diz: meu tempo está acabando, vem logo. Dá essa impressão, não vai nem encontrar mais com vida. É isso? E às vezes nós ficamos apreensivos quando nós amamos as pessoas. E vale lembrar que entre Timóteo e Paulo de Tarso havia uma relação de pai para filho, ou de filho para pai. Paulo de Tarso conheceu Timóteo quando ele tinha 13 anos. E desde os primeiros momentos ele sentiu nele a grande dedicação, primeiro na lei de Moisés e depois no Evangelho de Jesus. Então havia uma relação muito forte, porque Paulo foi indicado a procurar Eunice Lloyd, que era avó e mãe de João Marcos, só que só foi referenciada a Eunice Lloyd. E ele chegando lá que teve contato com essas pessoas e viveram muitos momentos alegres e felizes numa relação muito familiar que eles tiveram, né? E ele diz o seguinte: procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou tendo amado o mundo presente e foi para a Tessalônica. Quer dizer, quando nós lemos amou o mundo presente, porque naquela oportunidade os discípulos de Jesus só tinham dois mundos para ele, o presente e o futuro. Amar no mundo presente é amar o mundo que nós estamos aqui na terra. E nós amamos o mundo presente ainda, se nós parar para analisar onde estão os nossos interesses. Está dentro daquele ensino de Jesus que diz: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu posso viver no mundo, o meu coração está lá em cima. Ou viver lá em cima e o coração está aqui embaixo. Onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. A palavra é do mestre, né? E ele diz: Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo. Marcos é João Marcos, né, que tinha trabalhado com Paulo, com Saulo, na verdade ainda, logo no início das pregações dele. Porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. E ele diz: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Saúde a Prisca e Áquila e a casa de Onesífero. Então ele começa a dizer agora nas despedidas, isso era muito comum antigamente, até há uns 50, 60 anos atrás, as pessoas humildes que mandavam a carta de um parente para outro, dizia lembrança para fulano, lembrança para piscano, lembrança para fulano. E quando ele não esquecia, achou que ia falar todo mundo, mas não deixar ninguém de fora, ele dizia lembrança a todos que perguntarem por mim. Era a maneira de você amarrar as lembranças e dizer: mandou lembrança para você. Ah, fulano escreveu, ele falou alguma de mim, mandou lembrança para você. A todos que perguntarem por mim. Perceberam? São técnicas do bom relacionamento, que naquele tempo que a comunicação era tão difícil. Hoje, você entra na internet e fala com o outro lado do mundo na hora, sem dor de cabeça. Só para a gente ver os benefícios que o planeta já recebeu e as lutas que eles enfrentaram naquela época. Apressa-te a vir antes do inverno. Quer dizer, por causa do frio, não é isso? Saúdam-te Cláudio, Lina e todos os irmãos. O Senhor já é com teu espírito, a graça seja convosco. Essa é parte da carta, no finalzinho dela, que Paulo escrevia. Nós, quanto maior a informação, principalmente daqueles que conversaram com os envolvidos ou conviveram com eles, nós temos melhor ideia sobre a situação quando nós temos mais informes para analisar. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ele descreve esse momento que Paulo está escrevendo. Nós vamos partir do momento que Paulo está escrevendo. Kardec, nas anotações dele, diz o seguinte: desde a idade de 15 a 16 anos, eu sempre obedeci um critério. Do efeito, eu remontava a causa. Então nós estamos vendo aqui um efeito que Paulo está nos últimos dias da sua vida realmente. Ele não vai viver mais do que alguns meses, nem um mês ele vive, é algumas semanas só que ele vai viver ainda. Dentro de algumas semanas ele será decapitado. Só que ele não sabe, nós sabemos que nós já lemos o livro, não é isso? Mas ele não sabe ainda, mas sente que está próximo. Então quando ele manda a carta, a carta levaria semanas para chegar lá. Quer dizer, talvez quando a carta chegasse onde ele estivesse, ele já teria sido decapitado.
Só para nós termos uma ideia, o que era a dificuldade que nós tínhamos naquela oportunidade sobre a comunicação e as expectativas que se criavam. Então alguém pegava um navio, viajava meses e meses, chegava lá, morreu há 4 meses atrás. E nós hoje reclamando com o carteiro atrasa 5 dias. Perceberam? Você vai fazer uma ligação e não consegue, em 15 minutos você já quer jogar o telefone fora. Isso é para mostrar que nós somos muito rebeldes ainda, independente dos avanços que nós já conseguimos. E Emmanuel, então, de certa maneira, aqui ele comenta essa carta, como ele fez ali, sobre o combate, o bom combate. Só que ele diz o seguinte: Paulo ele estava nessa época com 60 anos. Repara o que é o avanço da ciência. Hoje, 60 anos, o pessoal se acha que a criança está indo para 70 anos, a idade média do brasileiro, 75. 60 anos naquele tempo era um homem velho. Ele não conseguia nem mais ir às catacumbas para pregar, de tão cansado e extenuado que estava. 60 anos. Quando você lê a matéria, parece que ele está com 70, 80. Não, estava com 60 anos. Se bem que ele, desgastado pelas viagens, nós recordamos que ele, quando foi visitado por Maria de Nazaré, que foi despedir dele na praia, Maria já estava com quase 80 anos e foi, quer dizer, bem disposta, bem vivenciada, né? Esses tópicos é importante eu saber a figura de cada um quando agia. Nós às vezes pegamos uma pessoa e achamos que ele fica só com aquela idade. Não, ele varia também, o tempo passa para ele como passa para todos nós, né? Pelo menos para o corpo físico. E o Emmanuel diz para nós o seguinte: não mais pôde encaminhar-se a pregação das catacumbas, dada a prostração física, mas valia-se da colaboração afetuosa e dedicada de Lucas para as epístolas que julgava necessárias. E essa seria a última epístola que ele escreveria, a segunda a Timóteo. E na medida que ele vai escrevendo e descrevendo, não é isso? Ele escreve tudo aquilo que pediu. E por fim ele diz o seguinte: enquanto lhe envia as últimas impressões, o Emmanuel diz, cheias de prudência e carinho, rogo os seus bons ofícios para que João Marcos venha à sede do Império, a fim de auxiliar no serviço apostólico. Quando a mão trêmula e rugosa escreve melancolicamente, só Lucas está comigo. Ele estava sozinho com Lucas nesse momento. Ele larga a pena e começa a chorar de emoção. Só Lucas está comigo. Efetivamente, decorrido algumas semanas após a carta de Timóteo, um grupo armado visitou a residência de Lino, depois de meia-noite, na véspera das grandes festividades, com que a administração pública desejava assinalar a reconstrução do grande circo. E o apóstolo foi prisioneiro, e daí em sequência ele foi realmente levado ali. Dentro de Paulo tinha grandes lutas. Nós temos que fazer uma diferença entre o bom combate e o bom combatente. Estão interligadas, mas temos que saber fazer a diferença. Paulo sempre foi um bom combatente, sempre. Desde o princípio que nós conhecemos, até como Saulo. Ele era combatente. Ele combateu os primeiros servidores de Jesus, gente. Não era um bom combate, mas na cabeça dele era. Ele agia como se estivesse servindo Moisés de toda a alma, todo o espírito. Então nós vamos ter que fazer uma repassagem da condição de Paulo. Onde é que começou? O Emmanuel dá uma ideia para nós aqui, que começou o bom combate quando Jesus nos chamou, não é isso? Nós vamos quem traz as informações é Emmanuel. Então, se nós mudarmos a opinião dele, apenas está vendo um lado, nós estamos vendo o outro, tudo bem? Nós vamos tentar entender aqui. Quando é que começa o bom combate? Quantos de nós não cruzamos o caminho de Jesus e não começamos combate nenhum? Quantos? Não é nenhum bom. Nenhum. Então vamos chegar no momento. Saulo estava com 30 anos, conversando com Sadoc, amigo dele, em Jerusalém. Sadoc perguntou: e como é que está a vida? Aquela maneira, tudo bem, indo bem. Gamaliel, inclusive, está insistindo com meu pai para mudar para Jerusalém, porque tem a ideia de ceder o lugar dele. E você sabe que as remunerações é muito boa, né? Além da remuneração ser boa, eu ainda recebo a ajuda de meu pai, que vem na empresa. Ele tinha uma situação invejável. Paulo, por exemplo, tinha até uma biga que ele podia circular para ir na casa de Abigail, visitá-la lá na casa de Zacarias. E os dois começam a conversar. E aí, você, Sadoc, o que você está fazendo aqui? Aí eu vim aqui que meu tio foi curado por um tal de Estevão. E as pessoas estão achando que ele é um milagroso, um milagreiro. Já ouviu falar dos homens do caminho? Eu já vi, o Saulo diz, né? Já ouvi sim, até conversei com Gamaliel.
a respeito da ação deles. E a gente deveria movimentar uma ação mais enérgica contra eles. Mas você sabe como é que Gamaliel? Ele é muito ponderado, muito pacato. Então diz que não, vamos deixar as coisas fluir, que eles não estão fazendo mal a ninguém. E aí Saulo pergunta a Saulo: qual é o dia da reunião de Estevão lá? Sábado. Então, depois de amanhã não. Então vê bem, depois de amanhã nós vamos lá. Se é depois da manhã, eles estavam conversando no dia de hoje, quinta-feira, porque amanhã é sexta. Repara, quando nós lemos as obras, nós temos que prestar atenção nesses detalhes. Se a reunião é sábado e nós vamos lá depois de amanhã, então hoje é quinta-feira. Perceberam? Quem diz isso para nós é o Dr. Bezerra de Menezes. Ele diz: se estudarmos o Evangelho de Jesus com atenção, encontraremos solução para todos os nossos problemas, por mais angustiantes. Por mais angustiantes. Mas isso também se aplica na doutrina. E quando nós falamos que Paulo tem 60 anos, é porque se nós vamos buscar nos históricos, uns dizem que ele nasceu no ano 5 da era cristã e foi decapitado, não se sabe se em 64 ou 68. Mas se nós pegarmos o histórico de Emanuel, foi na época de 65, quando houve o grande incêndio no circo em 64, alguns meses depois que ele foi decapitado. Então nós vamos remontando assim a idade dos 60 anos dele dessa maneira, né? Fazendo as somas e as contas que são apresentadas para nós. O que eles fazem? Eles vão até a reunião da Casa do Caminho. E ali o Saulo assiste Estevão desenvolver uma ideia sobre a lei de Moisés e comparando com o Evangelho. Ele ficou encantado com o que ele comentou sobre a lei de Moisés. Só que ele percebeu que o Estevão colocava Jesus acima de Moisés, e isso ele não poderia aceitar, e quis iniciar a discussão com ele. Nessa discussão, o Estevão explicou o que podia, e ele queria insistir, porque ele queria provar que ele tinha maior conhecimento, até porque ele estava com o amigo Sadoc. E aí nós vemos a mocidade, a impetuosidade de alguém. Eu falei com o Sadoc que eu estava recebendo a autoridade do Sinédrio. Vou chegar lá, e um homem galileu, realmente inculto, vai me derrotar? Eu que sou um doutor da lei? Não pode. Então ele quis continuar a arenga com ele. Estevão disse: olha, o que eu tinha para falar em termos do Evangelho já te fiz. Não, vai ter que continuar. Não, o mestre recomendou que nós devemos alimentar as discussões. Para que falou isso? Aí ele, dentro de um rancorismo, ele diz: diante do Sinédrio você vai se dobrar a mim. Estevão olhou com ele, e ele falou isso encolerizado. Aí nós vemos o que é um combatente revoltado, nervoso, né? Sem o domínio das suas emoções. Que o bom combatente, ele tem o domínio das emoções dele. Que no domínio das emoções nós raciocinamos com mais clareza, com mais facilidade. Não nos deixamos levar somente pela emoção, nós colocamos a razão. Isso não é novidade para nós. Jesus, no seu Evangelho, chama a nossa atenção sobre isso. Um rei que vai lutar contra um outro adversário, esse rei tem 10 mil homens, vem alguém contra ele com 100 mil, ele procura oferecer a paz. Isso é sutileza, é diplomacia, não é isso? Jesus está colocando para nós no Evangelho dele. Por isso nós sempre, se estudar o Evangelho com atenção, nós vamos encontrar tudo ali. Só que Paulo ainda não tinha estudado o Evangelho, nem conhecia Jesus ainda. E quando ele diz: diante do Sinédrio você vai dobrar-se a mim, o Estevão, com calma e serenidade, diz: reconheço que o Sinédrio tem 1000 maneiras de me fazer chorar, mas não conheço uma que me faça negar Jesus. Uma. Nesse confronto dos dois, nós já identificamos duas características importantes para a nossa observação. A diferença entre o fanático e o convicto. Saulo de Tarso era um fanático. Qual é a característica do fanático? Impor a vontade dele aos outros. E ele queria impor a força. E normalmente a força não era nem com argumentação. E o convicto pode falar o que quiser, ele não muda das suas convicções. Ele está convicto daquilo. E Estevão era convicto. Não é para entender a diferença entre o fanático e o convicto? Então, muito cuidado quando nós quisermos impor nossa vontade a alguém. Não é só em religião, não, em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Nós temos um comportamento, às vezes, ou do fanático ou do convite. Ah, mas eu sei que eu estou certo. Então, meu amigo, se você está certo, parabéns para você. Chico Xavier, uma vez comentando com o Emanuel, porque o Chico recebia a opinião de todo mundo sobre o comportamento dele.
Aí um dia, mano, todo mundo quer dizer como eu tenho que ser. Eu vou ser sempre chegar. Não, Chico, você tem que ser mais autorizado. O seu autorizado, não, você tem que ter mais humildade. Como é que eu tenho que agir? Eu não posso agradar, eu quero agradar as pessoas. O Emmanuel, Chico, faça o seguinte: quando você tomar uma atitude, você analisa se você está certo. Se você está certo, você não deve explicação para ninguém. Você não tem que mudar nada. Agora, se você estiver errado, quem tem que mudar são os outros. Se você estiver certo, quem tem que mudar são os outros, não é você. E nós, às vezes, estamos preocupando com os outros, né? Para mudar, para agradar os outros. Não existe isso. Nós temos que estar de acordo com a nossa consciência, não é isso? E nesse interim, Estevão foi levado ao Sinédrio, iniciou uma perseguição. O Gamaliel tentou um acordo com Saulo, inclusive dizendo assim: olha, vamos acarinhar só para avaliar, mas não vamos mover ação nenhuma. E ele obrigou a levar Simão Pedro, além de Estevão, Simão Pedro, Tiago, Filipe, tudo preso. Só não levou Tiago, que quando ele chegou na casa do caminho e Tiago estava lendo os livros sagrados de joelhos, que saíram só as pessoas mais elevadas que liam, ele entrou e disse: você é amigo do carpinteiro? Ué, a lei não disse, nós não podemos ter amigo. Aí ele: mas você, quem é? Você prefere a lei ou Moisés ou o Evangelho, Jesus? Moisés é a primeira revelação, Jesus é a segunda revelação. Tá bom, você fica aí, ninguém mexe contigo. E foi isso que mudou a postura de Tiago dentro da lei e manteve, de certa maneira, a defesa da igreja das investidas dos judeus. Gamaliel, quando percebeu a determinação de Saulo em condenar todos eles, ele propôs o seguinte argumento. Ele usa um argumento, está em Atos dos Apóstolos, não está na mensagem de Emmanuel tão claro assim, mas lá ele diz, ele vai conversar com Saulo, que era aluno dele, discípulo dele, Gamaliel, e ele pede para ele libertar todas as pessoas. Diz: Saulo, peço em nome da nossa amizade, eu desde criança que você me acompanha, sirva, é o último pedido do teu mestre, vou ceder meu lugar para você, vou para o deserto. Que ele tinha visitado a casa do caminho e viu como é que era lá o tratamento. Disse: Saulo, o que eles fazem, isso vai mudar a história do mundo, Saulo, mas eu não posso mudar o meu comportamento agora. E Saulo não aceitou aquilo e disse: não precisa se preocupar não, eu já falei com o responsável das causas, ele já sabe que eu vou negociar com você a liberdade deles. Mas e a minha autoridade? Saulo, a autoridade é de Deus, não é nossa, nós somos intermediário dela. Veja a grandeza de um Gamaliel. Mas o Gamaliel também não quis entrar numa luta contra os interesses de Saulo. E aí ele apenas concede o seguinte: tudo bem, eu posso libertar os três, mas Estevão vai morrer lapidado. E aí vem, mais tarde, ele quer ir para prender Ananias. Olha, então ele continua combatendo, continua. Jesus vem ao encontro dele para chamá-lo: Saulo, Saulo, porque me persegue. Esse momento que Emmanuel chama a nossa atenção do bom combate que ele começa. Só que o seguinte, ele fica cego, depois recupera a visão, mas ele ainda continua querendo impor a vontade dele nos outros, só que agora quer empregar o evangelho com violência nas pessoas, quer discutir. E ele vai conversar com o Gamaliel, saber como é que eu começo agora, porque ele estava com dificuldade. Ele foi pregar na igreja lá em Damasco, quase que o expulsam, só não expulsaram porque ele tinha o cargo de doutor da lei. Teve que sair de Damasco por cima do cesto, que ele já estava sendo procurado pela igreja de Jerusalém. Ele fugiu num cesto para não ser preso ali. Então ele vai procurar o Gamaliel. Aí o Gamaliel se emociona em saber que ele tinha também enxergado o que ele tinha visto. E aí o Gamaliel arruma um emprego para ele, vai para o oásis de Dan durante 3 anos. Passa 3 anos no deserto. Quando ele volta do deserto, ele passa na Galileia, visita Madalena, vai na coletoria. Esse Saulo voltando, ele está formando a vida dele, está se reintegrando na história do Evangelho de Jesus. Vai até Levi na coletoria, conversa com ele sem dizer quem ele é. Quando ele chega, esse Acliprisca que ele despede aqui na carta, quando ele chegou lá no deserto, estava lá, é lá que ele encontrou com Acliprisca. E ele diz: o nosso perseguidor, nós viemos fugindo de Jerusalém por causa da perseguição. Saulo, aliás, ele tem o mesmo nome que o seu. Ele não, durante 1 ano ele não disse nada a ninguém quem ele era. E ajudou, trabalhou com Acliprisca o tempo todo, colaborando nas obras das tecelagens. Depois de 1 ano, ele senta com os 2
e diz: vocês estão testemunha durante um ano. Eu tenho demonstrado minha solidariedade, amizade com vocês. Joachim tinha expulsado eles da cidade, tomando as propriedades deles, dizendo que obedecia a mando de Paulo. Vocês disseram que Joachim tomou seu patrimônio, mas eu acredito também, quem dá ordem também é responsável. Eu sou Saulo de Tarso, perseguidor. Aí um abraço, todo mundo chorando. E aí ele conta a história dele do encontro com Jesus. Aí a Clipícia resolve assim: olha, com essa história vamos para Roma pregar o evangelho. Imagine o que é aí que nós vemos o que é o cristão. Se é um de nós, que alguém diz: olha, foi eu que fiz aquele mal contra você. É você mesmo, é bem que eu desconfiar que você não era flor que se cheire. Não é assim que nós fazemos? Não tem que parar para analisar, gente. Eles não abraçaram ele. Puxa vida, que irmão nós te encontramos. Jesus é grandioso. Nós dizemos que o outro é fraco. O cristão diz que Jesus é grande. Viu a diferença? E abraça com ele. Não, nós ficamos batendo pedra. Puxa vida, eu nunca pensei que você, né, algo mal. Aí começa a despejar em cima da pessoa todo o mal que ele fez passar por ele. Enquanto nós fizermos isso, nós ainda não somos cristãos. Ele saiu depois de 3 anos dali, voltou e foi a Jerusalém. Chegou para conversar com Simão Pedro, começou a entrar em contendas com os amigos dele, que queria justificar, e diziam que ele tinha sido hipnotizado, foi um ardil das pessoas que acompanhavam ele, começaram a debochar dele. Ele ficou revoltado, quis entrar na sinagoga, no templo de Jerusalém, entrou na salinha onde ele teve o contato com Abigail e Estevão. E ali, quando ele começou a pedir que ele queria começar uma grande batalha, ele viu um ser luminoso se apresentar e disse: não é a hora, ainda não estou pronto para te compreender, parta daqui. Ele achava que era Jesus falando com ele, mas na verdade era Estevão que estava do lado dele, desde aquele momento. Quando ele volta e comenta esse fato com Simão Pedro começa a dizer para ele o seguinte, explicando para ele que realmente ele não deveria se indispor com as pessoas, e aí que ele deveria mudar de vida e recomeçar. E ele diz o seguinte: voltarei a Tarso, disse com humildade. É possível que meu pai compreenda a situação e ajude meus passos. Sei que Jesus abençoará meus esforços. Se é preciso recomeçar a existência, recomeçarei no meu lar, junto com minha família. Simão olhou para ele, contemplou-o com ternura, admirado naquela transformação espiritual. Ele começava a transformação dele ali. Ali começava o bom combate. Por que isso? Palavra do Senhor no Evangelho. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga meus passos. Ele ainda não tinha se negado. Ele queria impor a inteligência dele, que ele sabia que tinha, e a autoridade que ele acreditava também possuir, naquele realmente que ele achava que era subalterno da sua compreensão. Só que ele não tinha se negado. Quando ele resolve recomeçar, aí ele está fazendo o que Jesus disse: negue-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga meus passos. Muitos de nós queremos atingir os píncaros e esquecendo de mudar o nosso comportamento. Nós vamos chegar lá em cima, assim, podemos até chegar, mas com os defeitos que nós carregamos conosco. Não é o bom combate. Primeiro, para fazer o bom combate, nós temos que nos despojar daquele sentimento de autoridade que às vezes nós achamos possuir. E ele vai, o pai dele o deserda, manda ele embora, escolhe entre eu e Jesus. Olha só a luta. Isso, quando Paulo está escrevendo, ele está lembrando de tudo isso. Que ele agora só tinha recordações para fazer, não tinha mais os combates nas arenas. Tu está repassando a vida dele toda. E é nisso que ele diz: eu combati o bom combate. Porque ele avaliou tudo que ele fez, e esses fatos não poderiam estar alheio a ele nesse momento. Nós vamos percebendo aqui o seguinte: ele foi chamado depois de 4 anos lá em Tarso para ir ajudar em Antioquia. Quando ele chegou lá em Antioquia, ele já começou a dizer, lá foi que ele conheceu pela primeira vez. Ele queria pregar, ele queria falar o que ele falava dentro da lei de Moisés. Ele queria falar também do evangelho. Ele leu durante 3 anos lá, porque ele ganhou o Gamaliel. Quando visitou a igreja do caminho, Simão Pedro deu um evangelho para ele de Mateus, que era o único que tinha. Gamaliel recebeu aquilo com uma gratidão imensa. E quando Saulo foi até ele, e Saulo já tinha cópias, né, que fez com Ananias. Mas o Gamaliel disse: olha, Saulo, eu sei que essas cópias são as mesmas, mas essa daqui tem um valor histórico inestimável.
Eu sei que um dia você vai voltar a Jerusalém, vai se encontrar com Simão. Isso aqui é a prova da sua mudança. Entrega isso a Simão, ele vai entender que você mudou. Olha só o que é a argúcia de alguém que vê o futuro, né? E ele durante 3 anos estudava o Evangelho. 4 anos na Entácia estudando o Evangelho. 7 anos estudando o Evangelho. E era um só naquela oportunidade. Não tinha muitos, não. Era só um que tinha, só Mateus que havia. Só fazendo isso, ele devia ter um grande conhecimento do Evangelho. Quando ele começou a querer pregar em Antioquia, ele gaguejava. As ideias não organizava. Tanto assim que todos estavam ansiosos de ouvi-lo e discretamente chamaram ele para ficar atendendo um fraterno lá do lado. Não que o fraterno, mas naquele tempo era só orientação da religião. Passar recadinho, quem era Jesus, é coisa desse tipo. Pois bem, ele não discutiu, sentou na mesinha e nessas pessoas que vinham ali perguntar sobre a religião, como é que era, apareceu um jovem médico chamado Lucas. E esse Lucas passou a ser o repórter de Saulo de Tarso. Acompanhou depois de um certo tempo em todos os lugares que ele estava registrando tudo. Primeiro ele recuperou as memórias que tinha dentro do próprio Saulo. Depois ele passou a própria vivência dele ao lado de Saulo. Por isso que ele diz, só Lucas está ao meu lado. Em Atos dos Apóstolos, nós temos toda a trajetória de Saulo descrita por Lucas. Para ter uma ideia sobre a importância que Saulo tinha, não só no mundo presente, que é o lado encarnado, mas no mundo futuro, que é o mundo desencarnado, é relatado um fato que pessoas ficavam curadas apenas por tocar nas vestes de Paulo. E tinha 5 irmãos que queriam fazer a mesma coisa que Paulo fazia e que tentou expulsar o demônio de alguém que estava lá dominado. Essa pessoa virou para ele e disse, conheço Paulo e sei quem é Jesus, você quem é? E partiu para cima deles, eles não correm, eles ficavam nus na rua. Para ver que eles conheciam Paulo e sabiam quem era Jesus. Então a ignorância não desconhece, apenas não muda de comportamento. Então a mudança de comportamento não é só o conhecimento, é a vontade que nós temos que mudar. É a vontade de mudança. E ele começa então a dizer o seguinte, começou a surgir a ideia, porque começou a imposição dos fariseus, e ele lembra dessa luta que ele teve que travar com Tiago, e queria que só todo mundo fosse circuncisado. E ele estava se lançando como o apóstolo dos gentios. Porque até então, ninguém levava a mensagem para os gentios, era só para o povo eleito. E ele teve a seguinte ideia, daqui a algum tempo, ninguém vai lembrar mais Jesus, que ele vai ser abafado pelo poder do farisaísmo. E ele começou a partir para os gentios. E nessa luta que ele fez, ele chamou Simão Pedro e queria uma autorização para os gentios participarem. Só que para discutir, eles levaram Tito junto para discutir. Chegou lá, a primeira coisa que o Tiago fez é o seguinte, o Tito entrou para a reunião, que ele discutiu o assunto, ele estava interessado, ele era um grande estudioso do Evangelho de Jesus. O Tiago perguntou, ele é do povo eleito? Não. Circuncidado? Não. Paulo disse um não naquele carregado, meio nervoso, já começa a irritar a pessoa. Então ele não tinha mudado por completo. Então ele não pode participar da reunião. Então apelaremos para Simão Pedro. E ele foi apelar para Simão Pedro. Simão Pedro estava agora diante de 2 grandes servidores dele, Tiago e Paulo. Olha só o trabalho de Simão Pedro. Aí ele chama Paulo para conversar, Saulo ainda para conversar, e diz a ele o seguinte, Saulo, não está fácil, deixa eu dizer uma coisa para você. Há uns tempos passados também eu pensei até de mudar de comunidade, me afastar daqui para praticar, porque a pressão é muito grande, a interferência é grandiosa. E uma noite, orando, pedindo auxílio e ajuda, eu vi ajoelhado, eu vi a porta abrir-se e o Senhor entra. O rosto dele sereno, calmo, mais severo. E diz, Pedro, cuida dos filhos do Calvário, deixa seus caprichos de lado. Durou 1 minuto a visão, Saulo. Mas quando o mestre se ausentou, eu lembrei dos pobres, deserdade, e vi que eu não tenho que cuidar da minha vontade, sim da vontade dele. Isso é o bom combate. Isso é o bom combate. E o bom combate quando ele reconhece superioridade no seu parceiro, no seu companheiro. E ele passou a ver Simão Pedro com outra ótica também. Então ele começa a formar aí o cabedal dele de um cristão convivendo com a comunidade, que ele até então era quase que isolado, o Saulo de Tarso. E ele está querendo se integrar no trabalho com os outros companheiros. E está difícil adentrar nessa situação. Tem um caso, por exemplo, quando ele conheceu o Timóteo, ele estava pregando em Listra,
E aí ele estava contra os interesses de umas pessoas lá, cercou um grupo de pessoas, ele notou que não havia animosidade no rosto havia animosidade nos rostos das pessoas. Mas ele ficou tranquilo, mas quando ele começou a pregação, há um gesto lá, partiu para cima dele e deixaram ele como morto no chão. Tinha um rapaz que era conhecido do Timóteo, chegou e disse, não, ele está morto, deixa que eu carrego ele, levou ele para o monturo, e chegou para Timóteo, ele tá vivo, o apóstolo está vivo ainda, pega teu gorro, leva água que nós vamos socorrê-lo. Ele chegou lá, levou ele nas costas, chegou lá, pode deixar que eu sepulto ele, porque eles tinham medo das consequências também de ter matado uma pessoa. E aí deram socorro e ele voltou para casa e realmente se cuidou e saiu dali para não criar novas inimizades com a família de Timóteo, Lloyd e Eunice, né? Então essas lutas todas ele estava travando, independente daquelas que eram comuns ele enfrentar. E nesse aspecto aí, repara bem o detalhe. Ele tinha um atrito com o Tiago. E aí nós vemos, quando nós temos uma aversão para alguém, é difícil, gente, mudar. Tiago convidou Paulo para vir até Jerusalém, porque eles estavam exigindo que ele fizesse um voto para os nazireus. Vamos lembrar que Paulo está com 60 anos, lembrando tudo isso. E ele, quando ele chega lá, que direito tem Tiago de me chamar lá quando ele não colaborou comigo? Nunca permitiu que eu trabalhasse livre. E quando ele chega lá para conversar com o Tiago, veja só o diálogo entre os dois, não é isso? O Tiago vira para ele, Paulo, eu sei a tua versão, eu sei que talvez apedrejamento, a perseguição sua seria muito mais suave do que esse demonstração, parece que nós somos crianças, Saulo. E ele diz, acreditarás por acaso que minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente criminoso? Compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, e quem começou foi ele. Que a tarefa de harmonização da igreja com os judeus estava mais particularmente nas minhas mãos. Desde o primeiro dia tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da igreja do Cristo. Fingimento? Não penses tal. Muitas vezes o mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória de sua luta. Jesus ensinou isso. Nós não queremos morrer para ninguém, gente. Nós não queremos dar a nossa vida para a luta de ninguém. E ele diz, muitas vezes o mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória de sua causa. E ele diz, a atenção que tenho dedicado aos judeus é gema irmã da sua com gentios. Jesus nos usa de forma diferente com o mesmo objetivo, Saulo. E ele termina dizendo o seguinte, a atenção a cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente na forma, mas idêntica no fundo. O convertido de Damasco entreviu o filho de Alfeu por um novo prisma. Agora percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento. Nós achamos que o conhecimento é tudo, não é isso? Não é, o evangelho é bem claro nisso. Como é que nós vemos isso no evangelho? Chegou um fariseu, doutor da lei, e perguntou, mestre, o que está em Lucas, foi Lucas que escreveu isso, tem 3 passagens referentes a esse momento, Mateus, Marcos e Lucas. Nos 2 evangelhos de Marcos e Mateus, Jesus responde aquele grande mandamento. Nesse caso, Lucas é diferente, é Jesus que pergunta ao fariseu, Jesus não responde. O fariseu pergunta a ele, mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E ele responde, o que está escrito na lei? O que lês nela? Aí o fariseu responde, amarás o teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma. Jesus diz para ele, respondeste bem, faz isso e viverás. Ele então pergunta, e quem é meu próximo? Jesus conta a parábola do bom samaritano. E ao terminar a parábola do bom samaritano, ele pergunta ao fariseu, qual dos 3 que encontrou aquele homem caído no chão, você acha que é o próximo daquele homem necessitado? E o fariseu responde, aquele que socorreu, Senhor. Então você vá e faz o mesmo. Então é fazer. Aprender, compreender e fazer, são 3 verbos. Nós às vezes nem aprendemos e achamos que já merecemos tudo. São 3 obstáculos que nós enfrentamos na nossa trajetória, por termos de dificuldades. Os que não sabem não querem aprender. Os que aprendem não querem ensinar. Os que ensinam e não fazem. Nós temos que ver qual desses 3 nós estamos, para começar o combate dentro do bom combate, né? E nesse aspecto aí,
quando Paulo aqui, aí Emmanuel diz para nós aqui o seguinte, né? Há um momento que Paulo teve uma relação com Lucas. Ele tinha sido afastado de Éfeso por causa de uma contenda lá. Depois, na volta da contenda, ele passou por Éfeso para despedir dos cristãos. Ele recorda-se disso. E quando ele chegou na praia, ele diz: olha, eu não vou descer para não criar mais tumulto na cidade. Quem quiser me ver, vem até a praia. Veio todo mundo, inclusive Maria de Nazaré, já velhinha, caminhando. E quando despediram de Paulo, o navio fez a manobra para sair do porto, e aí todos se ajoelharam para despedir de Saulo. Lucas, quando viu aquilo, ele diz o seguinte para Paulo: poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Registrarei nas minhas anotações como foste amado por quantos receberam das tuas mãos fraternas o benefício de Jesus, Paulo. E Paulo vira para ele e diz: não, Lucas, não escreva sobre virtudes que não tenho. Se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o mestre me dispensou às portas de Damasco. Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante. Fala, só para não confundir os nossos irmãos do futuro, achando que nós somos predestinados. É a luta de cada um de nós. No meio de tudo isso, Lucas, fomos apenas míseros servos que para aproveitar dos bens do Senhor para pagar as próprias dívidas. Não tenhamos, portanto, a mínima preocupação de relatar episódios que deixariam uma porta aberta para a vaidade incompreensível, que nos baste a profunda convicção de havermos liquidado nossos débitos clamorosos. E nós fazemos o análise como é que nós buscamos a religião para resolver os nossos problemas. Muitos de nós buscamos Jesus para que nos escute, e poucos de nós queremos escutar Jesus. Quase ninguém quer escutá-lo. Não é à toa que ele ainda continua dizendo a nós: por que me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu peço? E se Paulo de Tarso tem um momento na carta aos Coríntios para mostrar a luta que ele travava, nós às vezes temos os nossos obsessores, perseguidores, e nós lamentamos isso e buscamos ajuda para nos libertar deles, não é isso? Paulo escreve o seguinte nas cartas aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 20. Ele diz o seguinte: conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe. Foi levado ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é justo dizer aos homens. Mas para que eu não me vanglorie disso, foi-me colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás me esbofeteia continuamente. 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim, e o Senhor me respondeu: você tem a mim, e a minha graça te basta, pois a força do meu servo se reconhece nas suas dificuldades. Esse momento dessa visão que Saulo teve foi quando Simão Pedro pediu para ele ir para Tarso. Ele saiu que ele não tinha, quando ele voltou a Jerusalém, não tinha dinheiro para comer. Já tem uma noção sobre a luta que ele travou antes de se transformar. Ele bateu na porta da igreja do caminho. Prócoro veio atender. E ele perguntou. Ele era um jovem, ele só tinha passado 4 anos, gente. Ele era um atleta, só que voltou todo mudado, envelhecido, doente, febril, irreconhecível. Tanto é que Prócoro, que tinha visto ele no dia que ele veio a primeira vez na igreja, não reconheceu. E ele só perguntou o seguinte: Simão Pedro está? E Prócoro disse: vou ver se está. E foi lá dentro. Se ele tiver, diga que é Saulo de Tarso que vem falar com ele em nome de Jesus. Olha só, se ele estiver, diga a ele que é que é Saulo de Tarso que vem falar a ele em nome de Jesus. Aí Prócoro arregalou os olhos, tremeu e correu lá dentro. Estava lá João, Simão Pedro, Tiago reunido e Barnabé, né? Já estava na igreja. Quando Prócoro disse isso, é como se desabasse alguma coisa da igreja. Aí foi a agitação geral. E agora, fazer o quê? E isso começaram com falando: deixa entrar, não deixa entrar, entra, não entra. Tiago não queria que entrasse, João e Simão Pedro queria, Barnabé ficou esperando na expectativa da decisão deles. E como a discussão andava sem definição, Simão vira-se para Prócoro e diz: Prócoro, diga a Saulo que nós agora estamos com muitos que fazeres,
mas que ele volte amanhã que nós o receberemos. Próprio vai indo embora para voltar e volta de novo e pergunta: e se ele não voltar amanhã? Aí vê quem conhece Jesus, o seu servidor. Se ele vem em nome de Jesus, ele volta. Se ele vem em nome de Jesus, ele volta. Nós muitas vezes pedimos em nome de Deus, e se a pessoa não dá, nós viramos as costas para ele. Não é assim. Nós usamos Deus como fachada às vezes, não como representante nosso. Eu me humilhei, humilhar e pedir em nome de Deus? Mas às vezes nós sentimos isso. Nós temos que ter cuidado com as nossas palavras. Ela reflete o que nós somos na intimidade. O nosso interior é assim que se reconhece. E nós fazemos o bom combate, combatemos isso dentro de nós. Não é dentro dos outros não. É muito comum combater os outros. E nós? Como é que eu combato quando alguém me chama a atenção na frente dos outros? Como é que eu reajo? Quando Saulo chegou a primeira vez, e depois no dia seguinte Barnabé foi buscá-lo, ele veio, entrou na casa, todo mundo tinha autorização, não toque no assunto dele na perseguição, não toca. A gente às vezes, gente, você está irreconhecível, você lembra quando você veio aqui a primeira vez? E fica lembrando toda hora, diz que perdoou, que não guardou rancor nenhum, mas toda hora joga farpa em cima. E se a pessoa discutir conosco, qualquer assunto, começou de novo. Lobo em pele de ouro. Não é assim que às vezes o nosso julgamento é muito simplista, muito subjetivo. Então nós temos que começar a vivenciar dentro de nós experiências que mostram quem nós somos. Porque na verdade nós somos avaliados por aí. E só para fechar a ideia, quando nós vemos a luta de Paulo, no bom combate com ele, parece, se nós fizéssemos, vê bem o que eu vou dizer, é apenas uma simulação. Se nós fizéssemos 15% do que Paulo fez, nós achávamos que já saímos daqui direto para o reino dos céus, não é isso? Gente, se eu fizer metade... Paulo andou mais de 20 mil quilômetros a pé. Com o navio está mais... A pé, sim, com grande... 20 mil quilômetros. Durante todo esse tempo que ele realmente pregou o evangelho, quase 30 anos pregando, 25 anos, 28 anos pregando o evangelho, caminhando de cima para baixo. E em 1550, mas ele voltava aqui de novo na figura de Martinho Lutero. Não chegou lá ainda em cima não, nesse tempo. Em 15 séculos não tinha chegado lá em cima não, mesmo com esse trabalho todo atrás dele. Que a nossa luta não é só em função do que nós fazemos pelos outros, mas sim o que fazemos por nós. Existe uma coisa que nós temos que aprender: tudo que nós fizemos por outros são créditos a nosso favor, mas tudo que nós fizemos para nós, dentro da lei e da vontade de Deus, nós crescemos sem precisar de ninguém. Somos nós. Vou usar até uma comparação. Nós estamos na casa e podemos usar essa referência, e isso é bom para nós estarmos atentos o que é que nos faz atingir lá em cima. Só tem que estudar quem conseguiu. Nós, quando fomos convidados a fazer um trabalho sobre Fabiano de Cristo, nós verificamos o seguinte: Fabiano de Cristo, uma encarnação dele anterior foi José de Anchieta. Ele e o padre Manuel da Nóbrega andaram juntos no ano de 1530, 1540, aqui no Brasil, catequizando os índios. Nóbrega, chefe de Anchieta, e Anchieta subordinado a Nóbrega. Manuel da Nóbrega, que depois viemos tomar conhecimento mais tarde, através de Chico Xavier, seria o nosso Emanuel. Então, Emanuel e Fabiano de Cristo, vamos dizer assim, andaram juntos em 1550. O Emanuel foi há 2000 anos convidado diretamente por Jesus para segui-lo. 2000 anos atrás, Emanuel foi convidado, ele diz isso no livro dele há 2000 anos. No entanto, pela maneira, faltava a única pedra na coroa daquele espírito de Anchieta, que era a da humildade. Ele, na figura de Fabiano de Cristo, ele conseguiu isso. Então, em 1747, ele chegou lá em cima. Emanuel está junto a nós agora, tentando alcançar essa condição. Se fizermos uma conta, são mais ou menos quase 300 anos de diferença, 3 séculos de diferença entre um e o outro na ascensão. E 300 anos para quem sofre é um tempo quase que interminável. Então, que nós possamos avaliar o que é o valor do bom combate que nós temos que fazer, que é dentro de nós. Não é à toa que Jesus deixou como marca máxima para ser seu discípulo. Quer ser meu discípulo?
Negue-se a si mesmo. Tem que ser na ordem. Primeiro tem que se negar. Tem gente que quer carregar a cruz achando que carregando a cruz ele vai servir. Não vai adiantar nada. Primeiro tem que se negar. Que às vezes eu estou demonstrando apenas força física e não força moral, força espiritual. Negue-se, que a maior força nossa é nos dominar. Não é dominar os outros. E nós às vezes queremos dominar as pessoas. Então que nós possamos aprender a nos dominar, recebemos a nossa cruz sem reclamar e caminhamos agradecendo, acertando, como Paulo diz, pagando os débitos para poder chegar diante do Senhor sem qualquer débito nenhum com a lei, porque ninguém sairá daqui até que pague o último ceitil, com a graça de Deus que assim seja.